Nesse vídeo nós vamos reagir e analisar a esse vídeo Top 10 Ultimate Knives for Self-Defense, que foi feito em 2022 e ele vai basicamente ranquear as 10 melhores facas para defesa pessoal. Mas eu vou mostrar por que algumas delas não são tão boas e outras realmente são. Sem muita enrolação, já vamos começar a análise. Eu já pulei a intro, então a gente já vai começar na primeira faca. Started. CRKT Provoke. You won't have to worry about getting caught off guard. Isso aqui é complicado, porque se vocês acompanham meu canal, o meu último vídeo aqui foi literalmente 1 hora falando mal da Karambit. Então, aqui já complicou um pouquinho, mas vamos lá. With this folding knife by your side. The CRKT Provoke uses a kinematic operation to deploy the sharp, curved blade immediately. Então, o primeiro argumento dele é que o sistema de abertura dessa faca é muito rápido e por isso você não seria pego de surpresa. E eu já discordo porque, como vocês vão ver, ele precisa encaixar a faca na mão, precisa estar com o dedo indicador no anel, precisa estar nessa posição específica e ainda usar o dedo polegar para abrir. Enquanto, por exemplo, no caso de canivetes semiautomáticos e automáticos, você não precisa necessariamente ter a faca numa posição tão específica para poder abrir com o botão. Mas até aqui tudo bem. Para um canivete tá aceitável, só que não faz muito sentido essa proposta dele de que é uma faca que você vai ter imediatamente, que você não vai ser pego de surpresa, por 2 problemas. O primeiro é que é um canivete. Se fosse uma lâmina fixa, obviamente teria o saque mais rápido. E o segundo é que por ser uma Karambit tem um anel de retenção e você precisa encaixar o dedo no anel. E querendo ou não, isso já leva um pouco mais de tempo, você precisa basicamente acertar o lugar do anel. Vai ser um pouco mais lento do que se não tivesse. Então aqui meio que a gente quebra a proposta dele, que seria essa proposta da faca. You hold the knife, your thumb will intuitively rest on the deployment curve. The blade will spring into action. Discordo completamente dele, porque ele tá basicamente dizendo que o polegar vai intuitivamente para aquele lugar. Só que quando você segura o canivete na mão, você não coloca o polegar. As you hold the knife, your thumb will... Obviamente você não colocaria o polegar ali, então não é uma coisa intuitiva, Você tem que colocar, assim como qualquer outro canivete, não tô dizendo que é pior necessariamente por causa disso, mas sim que a premissa dele tá errada. Intuitively rest on the deployment curve, and when you apply slight pressure to this point, the blade will spring into action. The blade length is 2.41 inches and consists of D2 tool steel with a nitride coating for extra durability and rust resistance. The handle is a CNC machined 6061 aluminum alloy with a black anodized coating. When folded, this knife fits comfortably in the palm of your hand. Não sei, vendo ali a imagem do canivete entrando no bolso, pareceu um pouco grande demais, mas tudo bem. O problema, na verdade, é que o anel necessariamente precisa ficar para fora do bolso, E aparentemente, na verdade é pior, aparentemente esse canivete não tem clipe, não tenho certeza, mas dentro do que ele mostrou, esse canivete não tem clipe. Se for assim, ele é horrível para sacar rápido, porque você não vai ter ele numa posição fixa no bolso, você vai ter que colocar a mão dentro do bolso até achar ele. Não vai ter essa velocidade que teria com um canivete normal. Optimal control. Benchmade Infidel. Yes, we know. The automatic out-in-front version of this knife is much more fun and far more ominous in appearance. But for this list, we're going to focus on the fixed blade, since it has fewer moving parts and is much less prone to something failing. OTF blades are... Acho que até que foi uma boa escolha. O único problema que eu tô vendo aqui nessa faca é que não tem guarda. Mas até aí tudo bem. Pelo menos o cabo tem ranhuras aí pra não escorregar, então tá aceitável. Fast and fun to deploy, but it's pretty difficult to design something seria more melhor se reliable tivesse uma and guarda, durable than a traditional Seria fixed muito blade. mais seguro. The 4.52-inch double-edged spear point blade consists of American D2 tool steel and comes in at a huge 62 HRC rating,
which is really hard compared to most other Só uma correção da legenda, né? Na verdade, não é o vídeo exatamente que errou, mas porque ele falou que é mais duro do que a maioria das outras facas, e realmente o aço D2 ali com 62 HRC é mais duro, só que a legenda automática acabou traduzindo como mais resistente. Muito resistente, né, em comparação com a maioria das facas. Só que dureza é diferente de resistência. Eu realmente, na verdade, não sei por que a IA traduziu dessa forma. Sendo que resistência seria tenacidade. Depende, né? Porque existem vários tipos de resistência. Tem resistência à corrosão também. Mas aí é outra coisa. Mas resistência no sentido de quebrar seria tenacidade. E por ser um aço mais duro, né, o D2, ele tem menos tenacidade. Apesar de que eu acho que ainda assim o D2 tem uma tenacidade satisfatória. Mas é só pra deixar claro, né, que ele não é mais resistente do que a maioria das outras facas, por ser mais duro, e sim, só é mais duro, mas é menos resistente. knives. The Infidel was never designed to be a highly versatile tool as you move from task to task on the ranch, but more so to be carried on you through dangerous lands and uncertain times. This is the kind of knife you carry when there are no easy outs or nearby aid. This is the knife that decides whether or not you continue your mission. Eu não gosto muito desse tipo de coisa porque é bem hiperbólico. Na prática, o alcance faz uma diferença maior do que o design específico, apesar do design ser muito vantajoso, mas geralmente o alcance vai fazer mais diferença. Obviamente, tu não vai vencer um cara com um facão só porque tá com uma adaga, né? E depende da técnica também, né? Depende da habilidade. Eu acho meio hiperbólico colocar toda a responsabilidade na faca e ainda por cima numa faca pequena. Se, por exemplo, o cara recomendasse ali um kukri ou uma bowie pra levar na mochila, ignorando a questão do saque lento, né? Você tem que sacar da mochila. Seria para situações bem específicas, mas se ele falasse que no momento que você tem essa faca em mãos, você tá quase garantido num combate com faca, se você tiver habilidade e tal, aí eu até acharia mais válido. Só que não... como eu disse, eu achei bem hiperbólico essa questão que ele falou. Essa faca não é tudo isso, né? É boa o design, mas não é um negócio que vai garantir alguma coisa. This isn't exactly a fantastic EDC, and there are many knives that are fairly lethal for protection, but offer more versatility and utility. But come on, there aren't many knives on the market that look as ominous as the Infidel. É meio complicado, porque aí o cara faz um top 10 melhores facas, né, pra defesa pessoal, só que ele vai por aparência das facas. Eu acho meio paia, né, meio zoado esse tipo de escolha dele, simplesmente por qual ele acha mais ameaçador e não por funcionalidade, mas tudo bem. Essa daqui é boa. Cold Steel Urban Aqui é Edge. atrocidade. Here's a budget option. Vamos lá. Já vou trazer os contrapontos. Primeiro, lâmina serrilhada. Ele vai dizer que tem a lâmina serrilhada e a lisa, né? Tem as duas opções aí, mas a lâmina serrilhada é horrível porque ela acaba meio que prendendo na roupa. Principalmente ela acaba dando uma travada na roupa. Não que ela vai literalmente ficar presa, né? Claro que você consegue rasgar a roupa, mas tem diversos testes que mostram como a lâmina serrilhada acaba demorando um pouco mais, ela acaba dando uma travada ali em vez de cortar de forma limpa como faria uma lâmina lisa. E segundo, que é uma push dagger, e push dagger claramente não é uma das melhores opções para defesa pessoal, porque ela é mais focada em estocada. Para isso ela até é só comparar com o katar indiano, né? O katar, assim como a push dagger, é melhor em aplicar mais força na estocada, mas é inferior no corte, né, no controle e tudo mais, sem falar do comprimento, que vai tornar o corte ainda pior, e tem menos versatilidade. Mesmo na estocada, eu acho a estocada inferior, e eu vou explicar por que depois. Quando ele for mostrar uma outra faca, eu vou explicar por que tem certos designs que são muito melhores para estocada do que outros. Enfim. For those with slim wallets,
The Urban Edge is a series of push daggers from Cold Steel that straddle the line between the enormous 4.5-inch SafeMaker and the minuscule 1-inch Mini-Pal, balancing out usability with portability. At only 1.42 ounces, the Urban Edge is light enough to be forgotten, with the sheath designed to be used in a neck knife setup. Although a series of rivets on the sheath mean it could be adapted to belt carry or just shoved into a pocket, since it's only 4 inches long total. Blade steel is AUS 8A, in a broad dagger shape, with a hollow grind and flat on the back. The handle has a molded rubberized grip. You have 3 choices for the grind: plain edge, 50-50, or fully serrated. Acho que eu nem preciso falar que a lâmina lisa é muito melhor. The push dagger is designed to be held in a closed fist, with the blade protruding through your ring and middle fingers, away from your knuckles. In a defensive situation, for use in a pushing, punching, thrusting motion, rather than swung in arm. Ele mesmo deixa claro que é feita para empurrar, socar e estocar, basicamente só é feita para estocar, em vez de ser balançada em arcos como a carambite. Só que são 2 designs limitantes esses que ele tá citando, porque enquanto a Push Dagger é basicamente limitada a estocar em um mesmo ângulo, né, só no ângulo de soco, porque depois eu vou mostrar como existem muitos outros ângulos que tornam que são melhores, que dá mais versatilidade, mais imprevisibilidade e tudo mais. Então a Push Dagger é limitada a estocar e a carambite é limitada a cortar. 2 exemplos meio ruinzinhos que ele trouxe. Like the karambit, at only 2.5 inches, it's not an outrageously large knife, which gives it the benefit of being easy to carry and conceal. But it's long enough to make a difference. A push dagger is even more reliant on gross motor skill than the TDI, and de fato, tipo, vai depender da destreza motora, né, no caso, vai depender muito da memória muscular, do treinamento e tudo mais, porque ela é ruim, basicamente, nesse caso da Push Dagger, é só porque ela é ruim mesmo. Aí você precisa de muito mais treinamento. probably less useful for day-to-day tasks. A real single-use self-defense tool. K-Bar TDI. The K-Bar TDI has been around unchanged for quite a long time, because it serves a very specific purpose and doesn't require constant updates to remain relevant. The TDI is designed as a backup knife to a handgun, an easy-to-access secondary option if your primary defense tool can't be reached or doesn't work. To that end, the TDI is designed around compatibility with gross motor skills rather than É exatamente essa parte que eu queria falar sobre. Essa faca tem pontos positivos e pontos negativos. Ela não é ruim como a carambite, tá? Porque a carambite ela teria a ponta voltada para frente. Inclusive o cara cita aqui que ela é no formato carambite, mas não é, porque a única curvatura que ela tem é no cabo, mas a lâmina é totalmente reta. Então não é uma carambite. Mas ela consegue estocar. Ela é um pouco semelhante com o Kukri, né? Na questão de curvatura, de design e tudo mais. Ela consegue cortar perfeitamente, consegue estocar. E o principal ponto, ela é fácil de usar. E isso é o que eu acho que torna ela verdadeiramente viável. Agora, tem um problema que é a questão da estocada, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente consegue ter uma noção do ângulo que a gente conseguiria estocar com uma faca reta, ou no caso, clip point com uma Bowie que tenha curvatura para trás, né? Você consegue um novo ângulo de estocada, você consegue estocar para trás, basicamente. Por que isso é tão bom? Com a TDI você só consegue estocar para frente, só consegue estocada no mesmo ângulo. E isso é basicamente meio previsível, enquanto dessa forma você consegue ultrapassar a defesa do adversário, você consegue atacar de forma que ele não consiga defender em certos momentos. É muita versatilidade que você acaba desperdiçando fazendo certos designs como esses, tanto da carambite, quanto da K-Bar TDI, quanto do Push Dagger.
nenhum deles consegue fazer esse tipo de ângulo. Por exemplo, aqui, ó. Então aqui a gente viu mais um. Então, aqui, ó. Então, como vocês podem ver, é um negócio meio essencial no combate com faca. É muito treinado dentro do Kali e de várias artes marciais aí que usam lâminas, mas que infelizmente não tem como aplicar com a TDI. Mas mesmo assim, eu vou defender a TDI aqui. Como ele disse no vídeo, a TDI é feita para ser fácil. E para um portador de arma de fogo, dificilmente o cara vai querer treinar muito com uma faca. E aí eu acho realmente muito viável a TDI. Esse design curvado para frente é mais intuitivo. Para quem não tem muito conhecimento de combate com faca, isso vai ser mais intuitivo para cortar e estocar. Então eu acho que ela é uma boa opção para quem não quer se dedicar muito no combate com faca ou para quem tem uma arma de fogo. Até porque ela funciona de uma maneira muito semelhante a uma arma de fogo, né? A pegada e tudo mais. Então, para quem tá habituado com armas de fogo, eu acho que essa é uma opção excelente. Techniques. It's a modified karambit shape, but it's designed to Aqui ele fala que tem o formato de uma carambite, mas não tem o formato de uma carambite porque a curvatura é unicamente no cabo. Mas a lâmina é totalmente reta, então não tem as desvantagens, a maioria das desvantagens da carambite, não tem o anel também. A única desvantagem é essa que eu expliquei aqui da estocada, né, que não tem como fazer aquele tipo de ângulo. Mas de resto é tudo normal e é mais fácil de usar, então tudo bem. Used in a forward grip, cross-drawn from a belt holster on your non-dominant side to quickly and effectively cut at close range with a straight wrist. The angle to the handle isn't a coincidence. It's designed to be drawn from a holster in a similar manner to a pistol. It's an extremely special. É muito parecido com uma arma de fogo, então para quem já tá habituado com armas de fogo, é uma ótima opção sim. Knife design, but it does still hold some day-to-day practicality that a traditional karambit doesn't. AUS-8 steel is a reliable choice, black-coated here, and contoured polymer handle gives you a solid grip with a deep finger choil, right behind the bend for control. There's also a partially serrated variant, as well as a large size, if you want something bigger. Serrilhada e não faz sentido. CRKT Duhawk. Mais uma If you are carambite, né? looking for a combat knife that looks intimidating to attackers, eu acho que eu nem preciso falar muita coisa, porque eu já falei na primeira faca que ele mostrou, e eu já falei no vídeo passado que é literalmente 1 hora falando mal da carambite. Mas mantém os mesmos problemas e não é uma boa opção, não. Go with the CRKT Duhawk. It features a full tang design, and its 5.095-inch blade has a hawkbill shape, with a sharpened back edge ideal for carving and making long cuts. Acho interessante ele pelo menos assumir que a curvatura de trás da carambite, que nesse caso aqui é afiada, é melhor para fazer cortes longos. E assim, isso mostra que era para ser o contrário. O problema é que isso é o dorso da faca, da carambite. O certo era ela ser curvada para trás, como um sabre, como uma cimitarra, como facas normais, no estilo drop point, clip point e etc. Esse seria o correto. Para mim, talvez o melhor design que tenha para facas seja clip point, não sei. Isso dá um baita debate, porque tem o formato de adaga, né, de 2 gumes, tem o formato tanto americano e tem o de clip point no estilo Bowie. Isso é um grande debate para outro vídeo. Gives the blade a sharper point and the user more control, which can be a life-saving advantage in combat. The steel blade consists of SK5 high-carbon steel, providing the blade with exceptional toughness and wear and tear resistance. The handle features a ring on its bottom to maximize grip efficiency. De fato o anel vai aumentar a aderência, mas como eu já citei as desvantagens, né, o anel vai te impedir de trocar a faca de mão. E se o cara... Porque assim, não tem como agarrar a tua faca, isso é impossível. Não tem como o cara agarrar a própria faca para tentar tirar ela da tua mão.
A única coisa que teria disponível seria a lâmina. Se ele agarrar a lâmina, é só tu puxar que ele vai cortar a mão. Não tem como agarrar o cabo, porque ele vai estar coberto pela tua mão. Então, não tem como puxar uma faca diretamente pela faca, né? A única forma de tentar desarmar seria ou agarrando o braço ou a mão. Se você tiver um anel de retenção, você vai ter muita dificuldade de trocar a faca de mão para continuar atacando enquanto o cara tá te agarrando no braço. Esse é o problema. Porque eu não acho que a falta de um anel de retenção vai fazer o cara conseguir te desarmar. Isso seria muito difícil. Na verdade, mais fácil o cara desarmar se tu não trocar a faca de mão, porque aí, se ele acabar ocasionalmente agarrando teu braço, não tô falando que é uma coisa fácil, mas é a única coisa, a única possibilidade de acontecer, né? Agarrar o braço ou a mão. Se tu deixar a faca naquela mão, não vai conseguir continuar atacando, e uma hora, se o cara for mais forte e tiver treinamento em wrestling ou coisa assim, ele pode acabar tomando a faca, então eu discordo da utilidade disso. 10 handle scales on both sides to secure your grip in nearly any outdoor condition. The CRKT Duhawk pairs well with any military-inspired tactical gear. The carbon-rich steel has high abrasion resistance and an excellent blade toughness balance. The knife's back powder coating gives it a sleek appeal, but heavy use can scratch off the coating, making the knife slightly unattractive and adding glare. Meio This can be irrelevante, né? inconvenient, since you will need to recoat the blade Eu particularmente acho mais bonito facas desgastadas. Mas é uma coisa particular minha. Eu gosto quando ela mostra, assim, que foi afiada várias vezes e tal, que ela já começa a perder um pouco a tinta em certos pontos. Mas enfim. maintain Ele its que é um original negócio meio appeal. irrelevante, né? SOG Pentagon OTF. Vamos lá. Eu já vou mostrar por que eu acho que não faz sentido nenhum essa faca nessa posição. E é simples. Já entrou uma faca com formato de adaga e lâmina fixa aqui na lista. Então, ele mesmo citou, né, que é uma lâmina fixa mais confiável e tudo mais. E, adicionalmente, ela tem o saque mais rápido, porque não precisa apertar nenhum tipo de botão. Só vantagens, lâmina fixa é melhor, isso é indiscutível. Indiscutível, lâmina fixa é melhor. Claro que existem situações que você pode preferir um canivete pela questão de ser mais aceito socialmente ou algo assim. Não é o caso do OTF, né, já que o OTF com certeza não é mais aceito socialmente, pelo contrário. Ele é popularizado como uma arma, tanto que é usado pelo John Wick e tudo mais. Tem um formato bem agressivo. Então eu, na verdade, não vejo sentido nenhum usar um OTF por conta que ele não é mais discreto, ele não dá nenhum tipo de vantagem. E se for para não ter essa questão da aceitação social, é melhor simplesmente usar uma lâmina fixa em formato de adaga ou algo assim. Out-the-front knives are one of the most widely prohibited styles of knives out there. Mais proibidos, isso aqui é uma fake news. Não existe nenhum país no mundo, nenhuma região, nada que proíba especificamente canivetes OTF. Não existe. O que existe tem países que proíbem canivetes no geral, outros que proíbem canivetes automáticos. Por exemplo, a Alemanha tem proibição de lâminas 2 gumes e com a lâmina de mais de 8,5 centímetros de comprimento. Só. Isso é mais próximo. Mas não tem nenhum tipo de proibição especificamente de um OTF, que não acabe abrangendo outras facas, outros canivetes e etc. Likes to associate them exclusively with person-to-person combat, Não therefore sei de sees onde them as a tirou isso. threat. Tanto que ninguém, tem muitos canais aí pelo YouTube, pela internet, que falam que certas facas, certas lâminas, né, por exemplo, Karambit, Jäger Comando, o próprio OTF, como ele está citando, são muito proibidas. Só que ninguém cita onde, ninguém cita a fonte, porque isso é mentira. As facas que são proibidas não são especificamente elas, não é o OTF que é especificamente, é qualquer tipo de canivete que é proibido em certos lugares. If you live somewhere you can carry an automatic knife of this type,
They're exceptional when it comes to self-defense. And the SOG Pentagon OTF Não são might be the ruins. best all-around option out there. Que A isso? deliberate forward Melhor opção disponível, claramente isso não é superior a uma lâmina fixa, tá? Não existe a menor probabilidade disso. Tanto na questão de resistência, confiança, segurança, quanto na questão de velocidade de saque. Tudo. Uma lâmina fixa é melhor. push the button with your thumb, and you're treated to a rapidly deployed and locked 3.79-inch Cryo CPM S35VN steel blade. O aço, beleza, Due to é the bom professional nature para of the retenção de Pentagon, fio. SOG provided an aggressive spear-tip blade with one thing in mind: thrusting it into things. The Scalpel Sharp two-sided blade even features a small blood groove that runs down the center of the blade, coated in black. Não é um sulco de sangue e uma cava de sangria, como muitos dizem. Aquilo é um fuller e, na verdade, é inútil, só serve para design, nesse caso aqui do OTF, porque para facas maiores, espadas e coisas do tipo, ele serve para reduzir o peso e aumentar a rigidez, mas no caso do OTF não tem utilidade nenhuma porque ele já é muito leve e não precisa aumentar a rigidez porque, por ser muito curto, ele sofre pouco torque, então ele não vai dobrar. Então, basicamente, isso aqui é só inútil, é só estética mesmo. Titanium nitride. This blackout edition Pentagon means business, yet retains a stealthy look to it. Spyderco Civilian. Isso aqui é uma atrocidade. O cara pega tudo que tem e o pior é que esse canivete é muito popular. Isso é um fato. Só que ele pega tudo de pior. Na verdade, só faltava o anel de retenção para ser pior. Mas na questão de design, na questão de qualidade, ele é bom. Na questão da construção, dos materiais, tudo mais. Mas na questão de design, ele pega quase tudo de ruim possível. Porque é uma carambite com lâmina serrilhada. Eu preciso falar alguma coisa? Lâmina serrilhada, como eu já disse, ela trava principalmente na roupa, né? E carambite eu já expliquei todos os defeitos, então, enfim, é uma péssima opção isso aqui. The genesis of this knife came from a request by elite undercover law enforcement agents who found themselves in situations where they could not carry a gun, but still wanted an effective means to defend themselves. It is a badass-looking knife with a reverse S-blade. Eu particularmente não acho que tem uma aparência imponente, mas aí eu não sei, é que isso aí depende da opinião popular, né? Aí eu não sei qual seria a opinião popular em relação a esse design. O que eu sei é que eu acho muito feio e muito disfuncional. Se eu visse, particularmente se eu não tivesse conhecimento de facas e eu visse um canivete com lâmina serrilhada, eu ia associar a uma faca de cortar pão. E eu ia achar meio zoado. Não que eu iria pra cima que nem um doido, claro que não, corta do mesmo jeito, é letal do mesmo jeito. Mas eu teria uma má impressão, eu acharia que o cara não sabe o que tá fazendo, mesmo se eu não tivesse conhecimento sobre facas. That is designed to do only one thing: cut through flesh and bone. The proper way to use. Cortar osso? Cortar osso? Vocês acham que esse canivetinho aqui corta osso? Só se você serrar. Até porque a lâmina serrilhada não serve para fazer cortes rápidos como uma lâmina lisa. Ele serve para serrar. Se você pedir pro oponente, fica parado um pouquinho aí, que eu vou serrar aqui o teu osso, né? Aqui vai levar uns 3 minutinhos aqui, aí eu serro e seu braço cai. Aí eu acho que até pode funcionar. E olhe lá, porque pode demorar mais tempo. Agora, isso aqui obviamente não corta osso como deveria em um combate, né? Você não vai fazer um corte rápido e cortar um osso de nenhuma forma. Pelo contrário, esse design da carambite com a ponta pra frente vai prender no osso. Não, de jeito nenhum, se vocês tiverem uma faca no formato da carambite, ou mesmo serrilhada, usem ela em um local com osso, porque a ponta vai acabar perfurando superficialmente e prendendo lá. Use this knife is as if it were a claw designed for slashing. It is not a knife designed for stabbing. Sim, ou seja, The most common word um grande I see problema. Não sei used to porque describe muita gente fala como se isso fosse positivo, né? Essa faca foi feita para cortar e não para estocar. Logo, não é um problema estocar. Isso que muita gente usou como defesa da carambite, inclusive.
que eu apontei que a estocada dela é ruim, aí as pessoas falaram, mas não é a proposta dela estocar, só cortar. Sim, só que isso não deixa de ser um problema. Isso só mostra como ela é inferior. Se um celular é feito para ter uma câmera boa e um processador bom, enquanto o outro só tem a câmera boa, mas o processador é ruim, não importa se o primeiro foi designado a ter um processador ruim, o segundo no caso, ele vai ser inferior ao outro celular. Claro que tem outras questões, tipo preço e tudo mais, mas ignorando tudo isso, considerando só a questão das qualidades da câmera e processador, não importa se ele foi projetado para ter o processador ruim e a câmera boa. Ele ainda assim vai ser inferior ao canivete que tem os dois como qualidades. É a mesma coisa da Karambit, isso é um problema. Ela ter a estocada ruim é um problema independente dela ser feita para ter uma estocada ruim. This knife is scary, and I don't disagree. A single Eu não swipe from this concordo, mas knife vamos lá. would be absolutely devastating. The tip of the knife is Assim, é um golpe seria devastador? Seria, mas como qualquer outra faca, nada demais. Não se destaca e o corte seria mais lento porque, como eu disse, né, a lâmina serrilhada acaba travando, aí tem a questão do carambite que pode travar no osso, são várias complicações aí. razor sharp and very intimidating. It comes with a pocket clip that allows the knife to be carried either tip up or tip down. Beleza. The tip of the knife is delicate because it's thin and razor sharp, so be careful with it. It has a G10 handle that is strong, comfortable, and ergonomic. It also has a slim profile, so it's easy to conceal. Although this is one of the most expensive knives on the list. Isso é ridículo, porque eu não lembro o preço, mas essa faca realmente é ridícula de cara. Na questão da qualidade, até faz sentido. Mas na questão de design, ela é ridícula, né? Ela é horrível. Não comprem de forma nenhuma isso aqui, a menos que seja, não sei, para cortar pão também não seria bom. Mesmo essa serrilha, porque o formato da Karambit claramente não vai ajudar, então eu acho que ela não tem nenhuma utilidade. A Karambit normal até seria boa para abrir caixa, isso é um fato. Karambit normal é boa para abrir caixa, mas essa daqui não. Então eu acho que ela não é boa para absolutamente nada, infelizmente aí. I do feel it is still the best self-defense knife on the Que market isso? right now. Melhor faca de defesa pessoal do mercado. Essa daqui. Essa lâmina serrilhada aqui, formato de Karambit, todo zoado, ainda pior do que o formato Karambit, porque ela tenta fazer um S, né? Então tá bom. Now, Kershaw Secret Agent. Essa aqui, If you com can look certeza, é a melhor past da its lista. bombastic Com James certeza. Bond-esque name, Kershaw's Secret Agent knife is one of the best bang-for-your-buck boot knives around. It boasts a high-carbon, heat-treated steel dagger-style blade, has a grippy synthetic polymer handle, and comes with a durable molded sheath that makes it easy, Ela tem convenient, guarda, and discreet to tem carry. várias qualidades Just aí. don't think you O can ruim é start que ele não taking falou o down the tipo de criminal aço, ele só falou underworld que with this blade in é de tow, alto carbono. and you should be fine. Gerber Mark II. Beleza, a gente tem bastante para falar dessa faca nesse vídeo. Mas vamos começar aí. Originally introduced in 1966, Gerber's Mark II fixed blade knife isn't just one of the oldest tactical combat cutting tools still in production. De fato, It's one of the best and most ela é uma das iconic. mais vendidas do mundo. Isso é From its long é um dagger fato. style 420HC with double Aço ruim barato. A faca é muito cara, se eu não me engano ela estava custando mais de $140. Eu não sei quanto que tá custando atualmente, mas eu sei que tava esse preço sim. Ou seja, muito cara, sendo que o aço é barato. Tem pouca retenção de fio. A única coisa que tem é resistência à corrosão, mas é barato o aço. Não compensa. serrations to its die-cast aluminum handle. This is a O cabo de alumínio é muito liso. Esse é outro problema da faca. Eu vou mostrar um site para vocês para apresentar os outros problemas. Mas esse a gente já consegue ver aqui. Não tem ranhuras no cabo, não tem nada. E simplesmente ele é muito liso, em forma de oval. Então, apesar de ter a guarda, que pelo menos para estocada não vai escorregar, mas se você tiver com a mão com suor, sangue, alguma outra coisa, é possível que ela acabe escorregando, pure tactical infelizmente. combat blade in every sense.
Measuring up at an Lâmina de impressive combate 12 pura. 3/4 inches Não é, overall, não é and with a exatamente weight of verdade. 8 ounces. It comes with a Mas calma lá. ballistic nylon sheath for easy carry. Bainha de nylon. Não é bom. One of the best-selling knives of all time, the Mark II is the benchmark against which other tactical knives are measured. The classic features remain applicable on today's battlefield. The double-serrated blade for maximum piercing capability. Completamente errado. Completamente equivocado. Lâminas com serrilhas não é para perfuração e eu vou provar isso agora. Porque não só ela não é boa, como isso eu já expliquei, mas ela não foi projetada para isso. Vamos lá. Então aqui eu trouxe esse site, onde ele basicamente vai mostrar algumas coisas que são oficiais da faca. E aqui a gente tem uma pasta impressa e distribuída pela Gerber, a criadora da faca. Então vamos lá. Tem duas versões. Essa daqui é a versão de lâmina lisa. E aqui tá dizendo, a Gerber Mark 11 é faca de combate. Ou seja, essa daqui é exclusivamente para combate. Aí a gente chega nessa daqui. Ah não, era um 2 aparentemente, só que aqui tá um 1 claramente. Mas enfim, era para ser um 2, como nesse daqui. Mas quando a gente chega na lâmina serrilhada, vira uma faca de sobrevivência. Ou seja, a serrilha não é para combate, tanto que tá aqui. Isso aqui é da divulgação oficial da própria Gerber. Serrilhas agressivas para cortar cipós, vinhas, galhos, né? Enfim. Isso aqui não é para combate. É para sobrevivência. A serrilha não é boa. Isso aqui mostra como é um fato que eu tô falando. Essa questão que eu tô falando das serrilhas se comprova pela própria Gerber refutando, né, que a serrilha supostamente seria boa para combate. E aí aqui no site tem aqui também escrito pelo autor, para ser sincero, os dentes da serra da Mark II não são lá muito funcionais. Fato, indiscutível, tipo, é que assim, você comprar uma adaga para sobrevivência não faz o menor sentido, porque facas que têm outros designs ainda são boas para combate. Por exemplo, uma Bowie. Ela ainda é muito boa para combate. Um formato da própria Ka-Bar é muito bom para combate, só que também vai ser muito bom para sobrevivência, porque você vai conseguir fazer batoning, ela vai ser mais resistente porque tem mais material atrás, já que nesse caso os dois lados são afiados, né? Então tem menos área de superfície, então ela fica mais frágil, né? Aqui tem outra coisa interessante. A faca foi considerada de aparência brutal demais. A Gerber respondeu adicionando serrilhas em forma de dentes de serra, e então comercializou como uma faca de sobrevivência. Ou seja, a faca que era agressiva demais é com lâmina lisa. E essa aqui eu estou em concordância. Agora, quando eles foram para a serrilha, foi justamente para ela ser menos agressiva. Então eu acho que eu já provei até demais o meu ponto aqui, né? The exaggerated bolster for confident grip, and the unmistakable 6.5-inch Pegada firme, discordo completamente, porque o cabo é totalmente liso de alumínio, então é bem escorregadio. 420HC steel blade. O aço, The como eu Mark II disse, isn't muita just pouca another retenção de tactical fio. knife. It is a piece of history. Pelo menos o 420 é resistente. Tem uma boa tenacidade aí. É o mínimo. Só que, como eu disse, não faz sentido, porque essa faca é claramente voltada para combate. Mesmo que eles tenham adicionado as serrilhas, que não são boas para combate, são para sobrevivência, ainda assim é uma adaga. E a adaga não faz muito sentido uma adaga para sobrevivência, né? Não faz o menor sentido. Jamais usem adagas para sobrevivência. Tem muito design funcional e versátil. A menos que não tenha outra opção, aí tudo bem, mas aí é outra questão. That you can carry on you. Ka-Bar TDI Hellfire. The Ka-Bar Beleza. TDI Hellfire, it is É a mesma coisa da outra TDI.
Não tem nada pra agregar, é a mesma coisa. Mesmas It's a questões aí. personal defense and combat knife that was designed specifically for police, military, and other law enforcement Como agents. disse, acho The grip viável, and blade on this model are Acho a little justo, sim. larger than the original TDI model, and apesar das K-Bar decided to make limitações. significant changes to the sheath. The sheath on this model has a thumb release retention mechanism built in that just makes the Justo. retention that much safer and harder for someone to take your knife from you. That said, this is a unique feature. It does take some getting used to. If you do plan on using this knife, be sure to practice your draw religiously. One thing to note is that the recurved Tanto blade is hard to sharpen, which is why É, this esse é o probably problema. isn't the best utility knife, and I would only carry it for self-defense. The blade style is perfect for jabbing, slashing, and piercing. É isso então. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam sobre cada uma dessas facas, se vocês concordam comigo ou não. E nos vemos em uma próxima.